Quando, porém, vier o que é perfeito. A linguagem que Paulo fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos. A gente vê no versículo 1 espelho, Paulo diz assim, não é isso? Agora, quando vier o que é perfeito, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Já veio o que é perfeito? Então, enquanto não vier o que é perfeito, nós vamos precisar dos dons, nós vamos precisar dos ministérios, nós vamos precisar de tudo aquilo que o Espírito tem para a igreja. Amém? Muito bem. Deus está restaurando verdades e práticas que estiveram, como já disse, esquecidas ou negligenciadas pela igreja. Por exemplo, nos tempos de restauração, a partir do ano de 1500, todos vocês conhecem a história da Reforma. Martinho Lutero, ele restaurou uma verdade bíblica. Que verdade? Que a salvação é graça e nós nos apropriamos dessa graça pela fé. Isso revolucionou. Amém. Amém? 1500. Ele estava lendo, um monge estava lendo uma porção de Romanos e o Espírito Santo iluminou ao entendimento dele que a salvação não é por obras, Aleluia. não é comprando indulgências e outras tantas coisas que aconteciam naquele dia, e ele saiu ensinando que a salvação é obra de Deus, é graça, é dádiva, e que o homem se apropria dessa graça por meio da fé. Aleluia. Amém? E aí começa um movimento de reforma. E Deus entra num processo, ou melhor, Deus leva a sua igreja a um processo de restauração. Por exemplo, falando a grosso modo, 1500, porém em 1600 é que começa a acontecer o batismo nas águas. Imersão. Amém? E aí vem o movimento anabatista, né, que são os batistas, que restauraram uma verdade, ou uma prática, que a igreja, até então, movimento protestante, movimento evangélico, né, por isso nós muitas vezes somos identificados como evangélicos, que nasceu do entendimento de que a salvação, ela, por ser justamente manifestada através da graça, mediante a fé, era necessário ativar a fé da pessoa para receber a graça de Deus. E aí começaram a pregar o Evangelho e a fazer os convites nos altares, para que hoje nós chamamos de apelos, né? Que as pessoas levantem a mão e em uma decisão como essa venham à frente, identificando que essa pessoa está, na vida dela, ativando o dom da salvação por meio da fé, através de uma manifestação. E aí a igreja evangélica até hoje adota isso. Quem quer aceitar Jesus? Amém? Ano de 1700, o movimento de santidade. Ok? Deus começou a restaurar a verdade da santidade. E aí veio a separação da igreja e do Estado. E eu não vou entrar em detalhes, mas só para que você vá entendendo que modelos de Deus, em termos de restauração, depois de 1800 vem o movimento de cura divina. Deus restaurando a igreja, a verdade de que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados, Jesus cura. Amém? Amém. E começaram aquelas tendas, né? Aquelas tendas evangelísticas, orar pelos enfermos e eles serem curados. Depois, em 1900, veja que há um padrão de 100 anos. 1500, 1600, 1700, 1800. Depois, em 1900, começa a restauração do batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, o movimento pentecostal. Glória a Deus. Amém, gente? E aí as pessoas começaram a falar em línguas, porque ninguém falava em línguas até então. Ok? Mas sempre esteve aí, Deus restaurando as verdades para a igreja. Amém? Depois, vem outros movimentos, eu estou só mencionando alguns. 1980, a igreja começou a identificar os profetas. 1990, a igreja começou a identificar os apóstolos. Ok? E aí você percebe que o tempo de restauração das verdades é abreviado. O que era comum a um período de 100 anos, agora é de 10 em 10 anos. Deus está acelerando as coisas.
Eu tenho 3 décadas que estou servindo ao Senhor. Essa cara de menino, de bebê, é só para enganar. Mas eu já tenho 3 décadas que estou servindo a Deus. Amém? 30 anos. Eu estou servindo a Deus. Vou para 32 anos servindo ao Senhor. Comecei bem cedinho. Quando eu entrei na igreja, a prática da oração e da adoração era uma. Hoje mudou completamente. Glória a Deus, mudou. Porque quando nós falávamos em orar na igreja, os irmãos tinham uma empolgação incrível. A mesma empolgação que as pessoas têm quando vão a um dentista fazer uma obturação. Era para alguns poucos seletos que amavam a oração. Sem falar que o nível de oração, numa reunião da igreja, era o meloso da. É verdade. Deus que dá isso, Deus que dá aquilo. Com a restauração profética, começa o entendimento da intercessão, que a nossa oração não é simplesmente para pedirmos a Deus aquilo que nós queremos ou precisamos, isso é uma parte da oração, faz parte, é necessário pedir e dar-vos-á. Amém? Amém? Porém, que a oração, ela é uma estrutura gerada por Deus para que os homens possam construir na terra os propósitos do Senhor. Amém. Venha, Amém, Deus, Jesus. seja feita a Amém. tua vontade. Aleluia.